Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui juntinhos, né, Emily, para a honra e glória do Senhor, para nós falarmos um pouquinho aquilo que nós tratamos na igreja sobre heresia. Eu anotei algumas coisas aqui, por isso que eu estou olhando aqui. Heresia, doutrina de demônios, modismos e desvios doutrinários. Nós vamos estar falando um cadinho de cada coisa aqui, assim, na medida do possível, né? E que nós tratamos na nossa escola bíblica dominical, lá na Igreja Eclésia de Deus. Bom, amados, heresia. Como a gente vai definir? Lógico, se você procurar na internet, você vai ver vários sites mostrando lá e respostas sobre heresia. E na sua maioria estão corretos, né? Sobre heresia. Então, heresia, o grego é escolha, optar, algo diferente do original. Bom, para entender melhor a situação, a heresia, como é que eu vou dizer assim? A heresia é algo extremamente agressivo, né? Ela é contrária à Bíblia, ela bate de frente, ela vai contra a palavra de Deus e ela é perigosa. Em que sentido? Ela desvia o foco. A heresia, ela é muito detectável. Por exemplo, eu vou usar a caneta, ou, por exemplo, meu chapéu. Vou usar meu chapéu como algo para adoração. Não importa. Quando você já bate o olho, tem um certo entendimento da palavra de Deus acerca da palavra, você já vai notar que a caneta vai fazer a pessoa vai adorar, né, Emily? Ela vai fazer uma adoração, vai ter a caneta como digamos assim, um ídolo. Ela é agressiva. Então a heresia, ela é muito agressiva. A heresia, ela vai realmente contra o quê? A palavra do nosso Deus. É bem simples, né? E dá para você detectar. A outra coisa que nós queremos tratar aqui, e eu já estou com o texto aberto da palavra de Deus, que é a doutrina de demônios. Pastor, o que é a doutrina de demônios? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito Santo, né, expressamente diz que nos últimos tempos algumas pessoas elas vão apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu vou fazer uma explicação aqui, né, pausada em cima daqui. Primeiro, quem está dizendo um apóstolo. O apóstolo Paulo está dizendo, passando para um discípulo chamado Timóteo, e ele está dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo está revelando, o Espírito Santo está falando que nos tempos últimos, os tempos finais da história da igreja na face da terra, as pessoas vão largar, elas vão estar perto de uma situação da qual elas vão estar largando a fé, apostando. Largar a fé, qual fé, pastor? A fé apostólica, a fé dada, ensinada pelos apóstolos. Então está muito dentro daqui do período apostólico, do período do ensino dos apóstolos aqui. Então olha só, largar a fé apostólica, aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado por um apóstolo. E quem vai ensinar a doutrina de demônios vai ser uma pessoa, né? É uma pessoa que vai ensinar, mas quem é que está passando esse ensino para ela são demônios. Esse ensino terá espíritos enganadores. Pastor, vamos na questão da prática disso. É bem simples. A doutrina de demônios, ela se utiliza, olha a diferença a heresia, lembra caneta, né? Heresia é aquilo agressivo aos ouvidos, agressivo aos olhos. Então, caneta. Então, eu vou adorar, eu vou fazer isso. Então, a heresia ela é muito forte. Ela vai de encontro àquilo que a Sagrada Escritura ensina. Já a doutrina de demônios, lembrando que nós vamos falar sobre doutrina de demônios, modismo e desvios doutrinários. Então, agora a doutrina de demônios que nós estamos falando agora. É o seguinte, a doutrina de demônios, o líder, a pessoa, aquela religião, ela se utiliza realmente da Bíblia. Ela se utiliza de várias coisas. E nós vimos aqui 1 Timóteo 4, verso 1. E vão ensinar essa doutrina, vão
passar essa doutrina chamada doutrina de demônios. Essa doutrina se utiliza de textos, muitas das vezes textos fora do contexto, muitas das vezes textos muito assim, pega ali a pessoa. Por quê? As pessoas não se preocupam com estudar a palavra. Elas não se preocupam em conhecer mais. Mas eu creio na direção do Espírito Santo, que o Senhor está iluminando os apologistas dessa terra, do Brasil, a fazer com que pessoas venham raciocinar, a fazer com que pessoas venham a pensar, estudar a palavra, para que chegue ao conhecimento pleno da palavra do Senhor. Então essa doutrina é usada em textos bíblicos. Foi o que aconteceu com Eva lá no jardim. Foi o que aconteceu com Jesus. Lógico que cada um teve um destino diferente. Então a serpente, ela não usou uma heresia, vamos dizer assim, nesse sentido que eu estou explicando aqui da caneta. Ela não usou isso. Por quê? Seria agressivo aos olhos de Eva, seria agressivo aos ouvidos. Então ela utilizou aquilo que Deus falou. Repara que ela vai torcer aquilo. É uma sutileza muito, muito, muito grande. Assim, é quase que não se dá para perceber. Então, também aconteceu com Jesus no deserto. Você pode ver esses textos que eu estou falando, Gênesis 3, Lucas 4, Mateus também 4, vai dizer sobre isso. Então, Eva no jardim, Jesus no deserto, a doutrina de demônios vai ser apresentada como ensino bíblico, como um ensino teológico, como um ensino da palavra do Senhor. E o instrumento dessa doutrina, o instrumento é o homem, mas a inspiração, ela é dos demônios. O homem vai falar, o homem vai ensinar, mas esse homem que vai ensinar, ele não tem compromisso com verdade. Muitas das vezes a vida dele não é muito uma vida comprometida, eu não estou falando de caráter, eu estou falando de compromisso com a palavra. Muitas das vezes, a vida desse homem não é tão compatível, não busca, não ora, não consagra. Às vezes a coisa está muito dada muito fácil. E ele não entende que aquelas visões, aquelas revelações, aquelas coisas, primeiro começa com coisa na carne. E depois passa-se a ser ensinamentos demoníacos, passa os demônios a tomarem posse daquela situação. E as pessoas, porque aceitam, por que as pessoas aceitam? É porque elas aprendem a não questionar, ou seja, não questionam o que está sendo dito. Olha, cuidado com a mão de Deus, não toqueis nos ungidos, porque porque eu imagino, o camarada se coloca na condição de um ungido, ou seja, um intocável, um acima dos anjos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa se a placa que está ali é placa de uma igreja, digamos, evangélica, e lá tem um pastor. Pode ser que nessa você vai fazer essa avaliação, você vai olhar para isso e vai observar se realmente aquilo ali que está sendo ensinado de acordo com a palavra, e vai haver choque. Lógico, a verdade ela vai prevalecer. A luz, ela aparece nas trevas, ela vai ter uma força muito maior. Eu creio, em nome de Jesus, que a luz, ela tem poder maior do que as trevas. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, houve muitos movimentos de doutrinas de demônios nos últimos anos. Eu vou dizer assim para vocês, assim, da década de 90 para cá, meu Deus, como aconteceu ensino, movimentos com teologias que chegaram nas igrejas. Eu poderia dar, lógico, lá na igreja a gente fala um pouco mais, gasta-se um pouco mais tempo ensinando. Então, da década de 90 para cá, muita coisa de doutrinas de demônios foram inseridas na igreja, muitas doutrinas dessas vindo de fora, doutrina vindo da Colômbia, doutrina vindo dos Estados Unidos, mas um monte delas que são doutrinas de demônios, e entre outros, que a gente poderia gastar um tempo aqui maior falando sobre isso. Bom, essa é a doutrina de demônios, se utiliza de textos ali, é Bíblia, não, está lendo a Bíblia, então é Bíblia. Não, mas não é assim que nós podemos fazer a interpretação e o entendimento sobre o que é uma doutrina de demônios. A outra coisa, que nós falamos primeiro heresia, doutrina de demônios, e agora modismos e desvios doutrinários.
Parece que essas coisas são muito parecidas, mas elas são separadas em pequenos detalhes. Por exemplo, modismo e desvio doutrinário. Bom, esses estão assim, o modismo e o desvio doutrinário, eles estão até juntos. São tão letais quanto a doutrina de demônios. Se você reparar que a doutrina de demônios, ela não mata, a heresia matou na hora, ela é muito agressiva, ela é a caneta, ela é muito. Você olha na palavra, não, isso aqui, o que esse líder está ensinando sobre isso aqui está errado. A primeira visão que você tem na heresia, ela é muito fácil de detectar. Já a doutrina de demônios, você vai gastar um tempo, porque está se usando Bíblia, está se utilizando de palavra de Deus. O modismo e desvio doutrinário, ele já é um espaço, uma perna da heresia, da doutrina de demônios. Por causa de quê? Que esses dois, eles andam juntos e são tão letais quanto a doutrina de demônios. Os modismos são coisas que vêm depois de um certo tempo. A igreja, ela é ortodoxa, ela trabalha com a palavra, mas com o tempo aquele líder começa a perder aquela visão, aos poucos, porque há uma pressão de membros, uma pressão da comunidade que ele está em volta, evangélica e tal. Não, você tem que entrar para a visão, você tem que estar na visão, e tal. Os modismos vão fazendo isso, né? E junto, lógico, com o modismo, vai haver o desvio doutrinário. Aquele ensino lá atrás, aquele ensino abençoado, ele vai perdendo o valor, vai perdendo-se com o tempo. E aquilo que sempre foi pecado, agora já não é mais pecado. Não é a questão do passado, que a igreja era assim, tal. O desvio torna o que está escrito em algo relativo. Está escrito, não é bem essa interpretação. Torna-se aquilo que é santo durante 2000 anos, torna-se relativo. E o modismo vai levando líderes a fazer muito tipo de aberrações em nome daquele movimento que ele pertence agora. Aí ele vai fazer esse tipo de coisas e tudo mais. Pintar a igreja de preto e faz. Mas por que está fazendo isso? Não tem o respaldo bíblico. Não tem o respaldo bíblico. Por quê? Mas por que faz? Porque a liderança do Brasil, o pai na fé e papapá que passou, aquela coisa toda que muitos de nós já sabemos e vai fazendo, e aí isso vai levando as pessoas, vai fazendo com que as pessoas elas vão vivendo uma pirâmide, não é um movimento evangélico genuíno, é piramidal, ou seja, tem que ser dessa forma e tal. Aí você chega numa igreja, ao invés de você achar que está indo numa igreja, parece ser uma boate. Apague-se as luzes, os cultos são assim, aquela coisa. E a igreja tradicional, a coisa que era gostosa, abençoada, que você chegava na igreja, a igreja toda iluminada, pintura de cachoeira, de uma pombinha branca e tal. Não vou entrar em detalhes sobre pomba branca ou não, tá? Mas vamos lá. Aquela coisa bonita, eu sei que é até um pouco nostálgica, mas era coisa que transmitia, perdão, transmitia para nós uma coisa de paz. Hoje você vê que você acha que você está numa boate, uma coisa fechada. Por que isso? Isso é modismo e começa a haver desvio doutrinário. E adotam coisas que, essas coisas, lá no passado, 100, 50, não importa quantos anos atrás, essas coisas eram condenadas. Só que agora elas vêm com uma nova roupagem, uma roupagem diferente, uma roupagem mais moderna. Bom, queridos, a todos os eclesianos, aqueles que não são eclesianos, né, e tal, a gente está trazendo aqui um pouquinho só, um videozinho curto, só para você ter um entendimento, para a gente estar falando, lógico, na igreja, nós falamos através do WhatsApp, nós temos áudio, lógico que tratamento doutrinário eu não faço em grupo de oração. Essa questão de doutrina e ensino, nós fazemos na igreja, na nossa escola dominical, e também fazemos na nossa igreja, no culto de discipulado e também fazendo nos lares. Amém? Bom, eu acredito aqui que nós podemos falar alguma coisinha. Eu sei que foi muito pouco em cima de tudo aquilo que nós podemos ensinar. Mas nós vamos estar fazendo isso sempre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.